Bom dia, missionários! Tudo bem? Bênção de Deus, né? Mais uma vez estamos aqui. Esse ano eu tirei para fazer esses vídeos e sinceramente eu tenho tentado. O objetivo era fazer todo dia, tá? Mas não é fácil não, tá? A gente tem uma série de coisas para fazer. Por mais que eu tô gravando nesse período que eu vou buscar gente no colégio, às vezes agora eu tô indo lá buscar minha filha, então eu coloco a câmera aqui e aí vou conversando com vocês, e isso me dá condições de poder gravar muito mais, né? Fazer as gravações. Mas mesmo assim eu vou acumulando os vídeos. Eu gravo, vou no computador, deixo no computador. E aí eu tenho que tirar um tempo para poder fazer a gravação. Não é fácil. Dizer que é fácil, não é fácil não. O Pneu faz vídeo que é fácil. Ele vai lá, coloca a câmerazinha no carro e vai, mano, não é fácil. Mas vamos lá. Hoje, entrando no assunto aqui, né? Falando de gravar vídeo. Entrando no assunto aqui, hoje pela manhã, eu conversando com a minha esposa, e isso é outra coisa também, né? Acho que vocês já perceberam que muita coisa que a gente fica trazendo aqui é das conversas que a gente tem na mesa, a mesa. E eu tava com a minha esposa falando sobre o trabalho, né? A vida, e nós entramos no assunto sobre pessoas que entram em depressão. E teve um caso aqui na nossa fronteira de um jovem, né? Um jovem trabalhava aqui tava para casar, não sei o que. E aí não se sabe por quê. Certo é que o camarada tirou a própria vida, né? E aí a gente entrou nesse assunto de que a gente não sabe, né? O que passa no coração da pessoa, né? E eu dizendo para minha esposa, olha, eu observo que, como aqui eu tô trazendo muito assunto e conversando aqui, eu falo muito sobre desânimo. Vocês já prestaram atenção, né? Tem vários temas que eu falo sobre desanimar, sobre angústia do coração, e toco nesses assuntos. E eu dizendo para minha esposa, olha, com o tempo eu começo a ver que é um dos vídeos onde as pessoas, elas assistem várias vezes, porque o YouTube me dá essas métricas, né? A pessoa, ela tá assistindo 1, 2 vezes, né? Ou seja, são vídeos que no YouTube mostra que não é apenas uma visualização única, ou seja, a pessoa, ela assiste 1, 2, 3, né? E são retenções altas, e também o número de visualizações. E eu falo para isso, assim, de certo modo, isso mostra que tem muita gente que no interior existe, assim, de uma forma silenciosa no coração dessas pessoas, um desânimo, sabe? Mas estão fazendo. E aí eu tava conversando com ela sobre isso, e a gente entrou no assunto e falou, olha, a gente não pode ser hipócrita, né? De dizer que você não bate, muitas vezes, né? E eu falei pra ela assim, aí a minha esposa falou assim, eu sempre orei ao Senhor para casar com uma pessoa que não fosse toda desanimadona, toda melancólica, toda para baixo, né? Que, segundo ela falou que ela disse, eu já sou assim. Imagina se eu casar com um homem que venha a ser assim. Aí eu falei, não. Aí eu dizendo para ela, não, tem momentos que realmente você fica batido, né? No meu caso, muitas vezes eu tô fazendo algo e eu crio uma expectativa de resultado. Isso acontece comigo, tá? Então, tô fazendo aqui algo, eu crio uma expectativa de resultado.
Então, uma coisa que eu aprendi já nessa caminhada, agora eu tô com 46 anos. Já tô fazendo missões, né? Já faz um tempo, tá? Sem falar que eu nasci no ambiente evangélico, mas isso aqui não conta, porque teve muita época que eu não tava nem aí pra obra. Teve momento da minha adolescência que eu não queria nem ser missionário, nem pastor, nem nada. Então não vou contar, mas do período que realmente eu me lancei a fazer a obra e querer fazer a obra. Então, o erro número 1 que eu cometi foi o seguinte. Primeiro erro foi eu fazer os meus alvos independentes de saber se aquilo ali vem de Deus ou não. Entendeu? Então, vamos lá. Eu crio o meu alvo. O alvo é esse. Eu quero alcançar isso aqui. Eu coloco aqui na minha cabeça. Vou dar um exemplo aqui bem prático aqui, para vocês poderem entender. Vamos falar do serviço pastoral que eu estou fazendo aqui. Esse ano nós vamos batizar 100 pessoas. Né? E nós vamos levantar o brelho e nós vamos abrir pelo menos uma congregação por ano. Nós vamos abrir uma congregação por ano. Então eu crio um alvo. Eu nem sei se aquilo ali é vontade de Deus, mas eu criei o alvo. E eu fazia isso, irmão. Isso me gerava muita frustração, porque tinha coisa que eu conseguia alcançar, tinha a maioria não. E aí o pior, vou dizer uma coisa, eu começava a entrar no processo de orar a Deus para que Deus pudesse abençoar aquele alvo que eu criei. Vai vendo? Eu entrava no processo para que Deus pudesse abençoar o alvo que eu criei. E aí, do nada, entre aspas, o Senhor me dava muitas vezes uma orientação do que eu tinha que fazer que não tinha nada a ver do alvo que eu tinha criado. Irmão, aquilo ali pra mim era frustrante, mesmo que, por sua vez, eu tinha a alegria de que Deus estava me dando a palavra, de uma orientação, mas ao mesmo tempo eu estava frustrado porque o meu alvo, o meu objetivo, eu não estava conseguindo alcançar. Então, eu acho que deu para ser, né? No programa de apoio, mesma coisa. A gente criava uns alvos assim, sabe? Do evangelismo, de apoio, de fazer um monte de coisa. Aí Deus jogava para outro lado. E aquilo ali, irmão, pra mim era frustrante. E não é uma coisa assim de um dia, dois, eram meses. Eram meses de oração, trabalho, a gente tentando fazer um negócio. Aí do nada Deus, não, você vai fazer isso aqui. Aí mas aquilo que eu tava orando, trabalhando pra quê? Montando aquilo ali. E aí, tipo assim, o Senhor me mostrando, ó, aquilo ali foi os teus objetivos. Tá? Eu sei que tem coisa que Deus atende, né? A súplica do nosso coração. Mas, meu irmão, quando você vai criar um alvo, quando você vai criar um objetivo, que esse objetivo vai mexer com movimento e muitas vezes criar uma estrutura para o seu trabalho, a melhor coisa que você tem para fazer é esperar que Deus possa te dar uma orientação específica dele. Vamos orar, tira temporário, entendeu? Então isso aqui era uma coisa que me frustrava, né? E outra coisa que me frustrava também, aliás, que até hoje, né? Essa é uma coisa que eu aprendi, hoje eu já aprendi a lição, tá? A outra coisa é muitas vezes quando Deus me dá uma palavra, muitas vezes Deus me dá uma palavra para algo, e aí Deus me dá uma palavra para algo, deixa eu ver aqui e aí o que acontece? Eu fico esperando aquele momento do acontecimento e não vem. Mas eu já aprendi essa lição também. Deus geralmente ele me dá uma palavra, isso a gente vê na vida de Abraão, de Davi, de qualquer um. E existe o período de provação. Esse período pode ser 1 ano, 2, 10,
sabe? Pode ser muito tempo. Abraão esperou 25 anos aí pela promessa. Então, o que eu faço em momentos assim? Quando começa, sabe, eu sabendo que eu estou no lugar certo, fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Deus mandou eu fazer, estou no lugar da vontade de Deus, estou no cumprimento da sua vontade, o que eu faço? Irmão, eu começo a orar. Muitas vezes eu levanto de madrugada, passo a noite orando, e na minha oração eu começo a relembrar tudo que Deus já me falou. E durante a oração eu começo a orar: Deus, Senhor, tu me falaste isso, tu me falaste aquilo, tu tem falado isso, tu me deste orientação assim, assim, assim. E eu começo a orar em cima daquela palavra que Deus me deu. Compreende? E eu deixo Deus agir. E é o momento que Deus vai limpando, né, o nosso coração, nos dando direcionamento, né? Isso aqui é muito importante, tá bom? Bom, é isso aí. Um abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.